sem que Deus tenha um propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. As tempestades são pedagógicas. Se você perceber o contexto, durante todo aquele dia, Jesus estivera ensinando à beira do mar da Galileia as parábolas do reino. Mas agora Jesus quer ensinar não com palavras, Jesus quer ensinar por circunstâncias. Você só aprende a nadar nadando. Você só aprende a lutar lutando. Você só aprende a providência de Deus na urdidura da luta. Então Deus é quem nos leva para a tempestade. É Deus quem nos empurra para o miolo da tempestade. Não para nos destruir, mas para fortalecer as musculaturas espirituais da nossa alma. Deus quer que você o conheça não apenas de ouvir falar. Deus quer que você o conheça por experiência, por prática, por saber que Ele age, que Ele vê, que Ele ouve, que Ele intervém na sua vida. Agora, irmãos, esse texto nos mostra algumas dificuldades e eu quero que você entenda esse texto comigo. Se você perceber, esse texto está regido por 3 perguntas. Com a sua Bíblia aberta comigo, perceba isso. 3 perguntas regem esse texto. A primeira pergunta está no verso 38, é a pergunta dos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 40. E a terceira e última pergunta também é dos discípulos. Versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção comigo agora e vamos olhar essas perguntas. A primeira pergunta do texto, no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos a mesma sensação. Quando estamos passando por uma tempestade, a sensação que você e eu temos muitas vezes é essa, de que Deus está longe. Que nós estamos desamparados. Que Deus não está vendo. Que Deus não está assistindo. Que a mão de Deus está encolhida. Que o ouvido de Deus está surdo. Que o braço de Deus não está estendido para o nosso socorro. Esse texto nos apresenta algumas dificuldades, algumas tensões da nossa alma. A primeira tensão da nossa alma é como você conciliar a ordem de Jesus com a tempestade. Eles estão fazendo o que o Senhor Jesus o mandou fazer. Passemos para outra margem, é a ordem de Jesus. Então eles deveriam pensar: se Jesus está nos mandando, nós vamos ter tranquilidade. Se avinar que vai ter que acontecer, então vai ter recurso de sobra. Talvez não. Talvez é luta mesmo. Talvez é gemido mesmo. Talvez é lágrima mesmo. Talvez é boca no pó mesmo. Talvez você pense: meu Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou no centro do teu querer, eu estou obedecendo o teu mandamento. Meu Deus, eu espero que tudo vá bem na minha vida. Eu fico olhando para Paulo. Paulo era um homem, depois de convertido, profundamente sintonizado com o coração de Deus. E este homem um dia chega para a igreja de Filipos, no capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, e diz para a igreja: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem está fazendo o que Deus mandou ele fazer. E ele enfrenta lutas, ele é perseguido em Damasco, ele é rejeitado em Jerusalém, ele é esquecido em Tarso, ele é apedrejado em Listra, ele é açoitado em Filipos, ele é escorraçado em Tessalônica, ele é enxotado de Bereia, ele é chamado de tagarela em Atenas, ele é chamado de impostor em Corinto, ele enfrenta feras em Éfeso, ele é preso em Jerusalém, ele é acusado em Cesareia, ele enfrenta um naufrágio para Roma, ele é picado por uma cobra em Malta, ele chega na capital do Império preso e algemado. Ele está no corredor da morte, ele está na antessala do martírio, ele está com o pé na sepultura, ele está com a cabeça na guilhotina de Roma, mas ele entende uma coisa: apesar de toda essa adversidade, ele está convicto de que Deus está com ele.
Talvez você não perceba isso algumas vezes. Como você conciliar o fato de você estar fazendo a vontade de Deus e ao mesmo tempo ter a sensação de que tudo está contra você. Mas veja ainda, uma outra tensão nesse texto. Esses discípulos estão fazendo o que Jesus mandou. Passemos para outra margem. E nesse momento a sensação que eles têm é de que Jesus não está se importando com eles, porque o texto diz que Jesus está dormindo. Você já teve alguma sensação assim na vida, de que parece que Deus está dormindo? Nas suas noites mais escuras, nas suas madrugadas insones, quando você chorou as suas lágrimas mais grossas e mais amargas, quando você orou como Paulo e aqueles tripulantes num naufrágio para Roma, oraram dizendo: Senhor, rompa o dia, Senhor. Você já orou alguma vez para romper o dia? Porque o dia rompe se você orar. Se você não orar, rompa a si mesmo. Ele sempre rompe. Mas você já teve a sensação de que ou o dia romperia mais rápido, ou você não aguentaria chegar até o alvorecer? Tem hora que parece que Deus está dormindo. Na hora da sua maior angústia, na hora do seu maior aperto. É aquilo que Jó sentiu quando ele perdeu os seus bens, quando ele perdeu a sua família, quando ele perdeu a sua saúde, quando ele perdeu o apoio da sua mulher, quando ele perdeu a compreensão dos seus amigos. Ele ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única voz que ele escuta nesse turbilhão foi o silêncio total de Deus. Parecia que Deus estava dormindo. Há um homem na Bíblia que sentiu isso de uma maneira muito profunda. Foi o seu xará, foi Asaf. Um dia Asaf entrou em crise, porque ele olhou da sua janela e viu o ímpio prosperando. Tudo que o ímpio botava a mão dava dinheiro. Era rico. O ímpio não tinha que enfrentar fila de INPS. Aliás, ele nem precisava fazer plano de saúde, porque o seu corpo era sadio e nédio. O rico tinha muitos amigos. A casa dele andava cheia de gente para bajulá-lo. O rico, o ímpio, desandava a boca para blasfemar contra Deus. Vivia uma vida tranquila, não tinha o canseira, nem a fadiga dos mortais. Ele, piedoso, todo dia lavando a mão na inocência e conservando o puro coração, diz: meu Deus, toda manhã eu sou castigado, é problema em cima de problema, é luta em cima de luta, é dificuldade em cima de dificuldade, eu não tenho folga, eu não tenho pausa, meu Deus. Ele entrou em crise, quase que ele invejou a prosperidade do ímpio, até o dia que ele entrou na casa de Deus. E ele descobriu uma coisa: ele descobriu que tudo que o ímpio tinha era apenas o dinheiro e coisas que haveriam de ficar aqui. E ele descobriu que ele verdadeiramente era rico, porque Deus era a sua herança, Deus era a sua riqueza, Deus era o seu quinhão. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, diz que o homem mais pobre que ele conheceu era o homem que só tinha dinheiro. E no dia que ele morreu, perguntaram no cemitério para o seu contador: quanto o Dr. John Rockefeller deixou? O contador respondeu: ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Eu quero dizer para você, meu amado, que no momento que você tiver a sensação de que Jesus está dormindo no barco da sua vida, que Deus está silencioso no meio da sua tempestade, eu quero que você entenda que isso é pedagógico, que isso tem um propósito,
que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está ensinando lições ricas na sua vida. Ele jamais desampara você, Ele jamais deixa você sozinho, Ele jamais esquece de você. Você está gravado na palma da mão de Deus. A pergunta dos discípulos é perturbadora: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles estão enfrentando uma terceira crise, a crise de conciliar a presença de Jesus, ou a crise de conciliar o fato de serem amados por Jesus e a demora da intervenção de Jesus na vida deles. Você já teve essa sensação de que Jesus às vezes demora? Quem está orando aqui por uma causa há mais de 5 anos, levanta a mão, por favor. Quem está orando por um motivo aqui há mais de 10 anos, levanta a mão, por favor. Já teve a sensação às vezes que Jesus está demorando? Eu fico olhando para a história de Marta. Diz a Bíblia que seu irmão Lázaro adoeceu. Jesus era amigo daquela família, Jesus amava aquela família. Imediatamente ela manda um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Pedido certo, com a motivação certa, nas bases certas. Ela não disse: aquele que te ama está doente, aquele a quem tu amas está doente. E diz a Bíblia que o mensageiro levou um dia para sair de Betânia e onde Jesus estava. Quando Jesus recebeu o recado, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E ficou mais 2 dias onde estava. Depois Jesus foi para Betânia. Portanto era o 4º dia. Quando Jesus chega em Betânia, lá já estava morto e sepultado há 4 dias. Fazendo as contas, você percebe que logo que o emissário saiu para dar o recado para Jesus que Lázaro estava doente, ele morreu. E naquela época se sepultava no mesmo dia. Parecia não fazer sentido. O recado tinha chegado depois que o homem já estava sepultado. E o recado era esse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E eu fico imaginando que até o momento em que Lázaro morreu, os amigos chegavam perto de Marta para perguntar: Marta, cadê Jesus? Será que ele não vem? E Marta dizia: ele vem, ele nunca nos deixou, ele nunca nos desamparou, ele virá. Até que alguém chega para ela e disse: Marta, seu irmão acabou de morrer e o seu Jesus não chegou. Esse negócio ficou atravessado no coração de Marta. Por essa razão, quando Jesus foi e entrou na aldeia de Betânia, antes de falar bom dia para Jesus, ela foi despejando a sua mágoa, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela conjugou o verbo no passado. Jesus disse: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei, Jesus, que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus disse: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Conjugou o verbo no presente. Mesmo que você pense que Jesus está demorando, se Ele está demorando, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida, porque a ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um doente. A ressurreição de um morto há 4 dias é maior do que a ressurreição de um morto que acabou de morrer. Mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero que você entenda, amado, que Ele se importa com você, que Ele ama você, que Ele conhece você, que Ele sabe onde você está, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe qual é o seu coração, qual é o seu sentimento, qual é a sua dor, quais são as suas lágrimas, quais são as suas noites indormidas. Ele conhece cada oração que você levanta aos céus, e as suas orações estão sendo recolhidas nos céus, e no momento certo, no tempo certo, da forma certa, para a glória de Deus. Ele há de visitar a sua vida, e há de acalmar a sua tempestade, e há de trazer bonança para a sua alma. Aí vem agora a segunda pergunta, que é a pergunta de Jesus. Diz o texto que Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar,
Diz: acalma-te, emudece. E tudo fez-se bonança. Então Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu chamo a sua atenção para um fato importantíssimo. O Novo Testamento, ou os Evangelhos, referem-se a duas tempestades no ministério de Jesus. Essa tempestade que nós acabamos de ler, e uma outra tempestade, quando Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, despede os seus discípulos, sobe para o monte para orar, e no momento em que os discípulos são despedidos, no meio do mar, também eles são colhidos por uma tempestade semelhante, e desde a tarde até a quarta vigília da noite, ou seja, até as 3 horas da madrugada, eles remam, eles lutam, eles se esforçam, mas o barco está indo a pique, e no desespero da madrugada, de repente, um relâmpago luzidio risca a escuridão da noite, e eles veem uma silhueta caminhando sobre as águas revoltas, e eles apavorados gritam: é um fantasma! E Jesus olha para eles e disse: sou eu, tende bom ânimo. A pergunta é: por que a mudança de método? Neste fato que lemos, primeiro Jesus acalma o mar. Nesse segundo fato que eu registro, Jesus primeiro acalma os discípulos. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes a tempestade que está dentro de você é maior do que a tempestade que está fora de você. Tem hora que o seu maior problema não são as circunstâncias, são os seus sentimentos. Não adianta acalmar a circunstância, é preciso acalmar o coração. E o que é maravilhoso é que Jesus vem de uma maneira inusitada. Diz o texto que ele vem caminhando sobre o mar, sobre as águas. Por quê? Porque exatamente aquele mar revolto é que ameaçava e conspirava contra os discípulos, e Jesus vem caminhando sobre as águas para dizer o seguinte: aquilo que é maior do que você, aquilo que é mais forte do que você, aquilo que é mais poderoso do que você, aquilo que se opõe a você, aquilo que ameaça você, está literalmente debaixo dos meus pés. O Senhor Jesus é maior do que o seu problema. O Senhor Jesus é maior do que a sua dor. O Senhor Jesus é maior do que a sua tempestade. Mas a grande questão nesse texto é esta: por que Jesus faz essa pergunta? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A grande pergunta do texto é: por que eles deveriam ter fé e não medo? Penso eu que o texto nos dá 4 respostas. Para ajudar nos recursos mnemônicos, eu vou citar todos 4 com a letra P. A primeira razão que eles deviam ter fé e não medo é por causa da promessa de Jesus. Olha como é que começa o texto: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, não era o fundo do mar. Sabe por que você e eu ficamos com medo muitas vezes?